Você já percebeu que existem comportamentos que parecem pequenos aos olhos humanos, mas que aos olhos de Deus são portas abertas para a destruição da alma? Não estamos falando de grandes pecados visíveis, não estamos falando de escândalos, não estamos falando daquilo que todo mundo enxerga e aponta. Estamos falando daquilo que você carrega dentro de si, dos hábitos que você normalizou, das atitudes que você repete sem pensar, mas que, aos poucos, vão apagando a luz de Deus no seu coração. São Francisco de Assis dizia que a ruína espiritual não começa com um ato terrível, mas com a tolerância diária ao que Deus reprova. É assim que a alma, devagar e sem perceber, se afasta do Criador. Talvez você não tenha consciência disso, talvez já tenha justificado certas atitudes por tanto tempo que passou a acreditar que Deus entende, que Deus aceita, que Deus não se incomoda. Mas Deus não aceita tudo. Ele ama você, mas não ama tudo o que você faz. Ele te acolhe, mas não compactua com tudo o que você permite dentro de si. Ele te perdoa, mas não aprova aquilo que destrói sua alma. E hoje, através deste vídeo, Ele está te chamando à consciência. Ele está te pedindo para olhar para si com sinceridade e coragem. Porque existem 3 comportamentos que apagam a presença de Deus na sua vida, mesmo que você reze, mesmo que vá à missa, mesmo que diga que tem fé. São atitudes que escondem a luz, que bloqueiam as bênçãos, que criam distância entre você e o céu. E se você não reconhecê-las, vai carregar pesos que Deus nunca quis que fossem seus. O primeiro comportamento que Deus não aceita é a murmuração constante. A reclamação que se tornou parte da sua identidade. Talvez você nem perceba mais, mas suas palavras carregam peso. A murmuração é uma sombra espiritual que dissolve a gratidão, enfraquece a fé e fecha portas que Deus havia aberto. São Francisco repetia aos seus irmãos: e onde há murmuração, não há Deus. Porque a murmuração é uma forma de dizer ao céu: o que o Senhor faz não é suficiente. Reclamar do dia, reclamar das pessoas, reclamar das dificuldades, reclamar do trabalho, reclamar da própria vida, tudo isso cria um ambiente espiritual onde Deus não habita. Ele age onde há confiança, não onde há revolta silenciosa. A murmuração é traiçoeira porque parece apenas desabafo, mas no mundo espiritual ela é acusação. Ela acusa Deus de não cuidar de você. Ela acusa a vida de ser injusta. Ela acusa o destino de ser cruel. E com isso, você alimenta a escuridão ao invés da luz. A alma que murmura se torna pesada, inquieta, frágil. Nada a satisfaz, nada a consola, nada a alegra. E quanto mais murmura, mais distante se sente de Deus, porque a presença divina não coexiste com a ingratidão. A murmuração é como o pó que vai acumulando lentamente até sufocar a chama interior. Já percebeu que pessoas que reclamam muito nunca prosperam espiritualmente? Elas vivem cansadas, irritadas, vazias. Não porque Deus não as ame, mas porque elas bloqueiam o próprio caminho com as palavras que pronunciam. Deus não aceita esse comportamento porque Ele te criou para a confiança, para a gratidão, para a fé que vê além da dor. O segundo comportamento que Deus não aceita é a dureza de coração. A incapacidade de perdoar, de compreender, de acolher. O coração endurecido é um campo onde Deus não planta. Ele pode até tocar, mas não floresce. São Francisco dizia que o coração endurecido é mais frio que a pedra e mais pesado que o ferro, porque não apenas sofre, faz sofrer quem se aproxima. A dureza de coração se manifesta de várias formas, quando você guarda rancor, quando se recusa a perdoar, quando exige que o outro sofra o que você sofreu, quando se alegra em ver quem te feriu sendo humilhado, quando diz: eu nunca vou esquecer o que fizeram comigo. Mas se você não esquece, quem continua carregando o peso é você. E Deus não aceita esse comportamento porque Ele sabe que nenhum coração que alimenta rancor consegue receber paz. O coração endurecido é como uma porta trancada. Deus bate, mas não entra. Deus fala, mas você não ouve. Deus tenta te consolar, mas você não sente. E sabe o que é pior? A dureza de coração se disfarça. Ela se veste de justiça própria, de orgulho, de autoproteção.
Você diz, eu estou apenas me defendendo. Eu só estou sendo forte. Mas força verdadeira não é guardar ódio. É libertar-se dele. Deus não aceita esse comportamento porque ele sabe que o rancor envenena. Ele sabe que a falta de perdão corrói por dentro. Ele sabe que nada destrói mais uma alma do que a escolha deliberada de manter feridas abertas. O terceiro comportamento que Deus não aceita é a idolatria do próprio eu. São Francisco chamava isso de o veneno invisível. É quando você começa a viver para si mesmo, para suas vontades, suas opiniões, seus desejos, seu orgulho, seu conforto e coloca Deus como segundo plano. É quando você diz que crê em Deus, mas, na prática, consulta primeiro suas emoções e só depois a vontade divina. É quando você quer escolher o caminho, ditar o ritmo, controlar tudo ao seu redor. A idolatria do eu gera autossuficiência, e onde há autossuficiência, não há entrega. Você pode até rezar, mas sua oração não passa da superfície, porque seu coração já decidiu que quer viver do seu jeito. A idolatria do eu te faz acreditar que você sabe mais que Deus, que entende mais que Ele, que pode ignorar seus sinais sem consequências. E é nesse ponto que a queda começa. Quando você vive para si mesmo, você não vive mais para Deus. E Deus não aceita esse comportamento porque Ele sabe que a autossuficiência leva à ruína. O coração que tenta ser seu próprio mestre se perde. O coração que tenta ser sua própria luz se apaga. O coração que tenta ser seu próprio juiz se condena. São Francisco repetia isso constantemente: o maior inimigo da alma é o próprio ego. Porque o ego aprisiona. O ego cega. O ego afasta a graça. E Deus não força a entrada onde o ego se assenta no trono. Esses três comportamentos, a murmuração, a dureza de coração e a idolatria do eu, são portas fechadas para a graça divina. Você pode estar sofrendo hoje não porque Deus te abandonou, mas porque você está carregando comportamentos que Ele não pode abençoar. A boa notícia é que Deus não revela isso para te condenar. Ele revela para te libertar. Se Ele está te mostrando hoje esses comportamentos, é porque está te chamando para um novo começo. Porque Ele sabe que você nasceu para a luz, não para a sombra. Para a paz, não para a angústia. Para a entrega, não para a prisão do orgulho. E agora Ele está te perguntando, com amor, mas com seriedade: você está disposto a abandonar o que te afasta de mim? Porque abandonar esses comportamentos não é apenas parar de fazer algo. É permitir que Deus transforme aquilo que você é por dentro. A murmuração só desaparece quando você aprende a confiar. A dureza de coração só se desfaz quando você aceita ser curado. A idolatria do eu só cai quando você permite que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. São Francisco dizia que o coração humano é como uma casa com muitos cômodos. Em alguns, Deus entra facilmente. Em outros, ele encontra portas entreabertas. Mas existem cômodos trancados, onde guardamos nossas queixas, nossas feridas, nossos orgulhos, nossos segredos. E é nesses cômodos que Deus mais deseja entrar. Porque é ali que a alma sangra. É ali que ela sofre. É ali que ela se perde. Talvez você tenha trancado um desses cômodos do seu coração. Talvez tenha dito a si mesmo: aqui ninguém toca. Aqui ninguém entra. Nem Deus. E é exatamente por isso que sua alma ainda sente peso, dor e confusão. Deus não aceita o comportamento que mantém esse cômodo fechado, não porque Ele queira te punir, mas porque Ele sabe que enquanto você não entregar esse espaço ferido, Ele não poderá restaurá-lo. Existem pessoas que vivem reclamando da vida, mas nunca percebem que a murmuração é fruto de um coração que ainda não descansou em Deus. Pessoas que carregam rancores antigos, mas não percebem que cada rancor guardado é um altar dedicado ao passado, um altar onde Deus não pode habitar. Pessoas que insistem em controlar tudo, mas não percebem que esse controle é, na verdade, medo disfarçado de força. Medo de confiar. Medo de se entregar. Medo de depender de Deus. E esse medo prende mais do que qualquer prisão. São Francisco dizia que a alma que não se entrega nunca será livre.
E talvez seja exatamente isso que você está sentindo, uma falta de liberdade interior que você não sabe explicar, uma inquietação que aparece à noite, uma sensação de que há algo fora do lugar dentro de você. Não é acaso. É Deus te chamando. É Deus te mostrando exatamente onde está a raiz do problema. É Deus dizendo que eu não aceito esse comportamento porque ele te destrói. Deixe-me curar. Pense por um instante em quantas vezes você já murmurou nos últimos meses. Quantas vezes reclamou do que não tinha, do que não aconteceu, do que perdeu, do que o outro fez. Agora pense que em alguma dessas murmurações sua alma encontrou paz? Claro que não. A murmuração não cura. Ela agrava. Ela te prende ao pior da sua própria visão. Ela fecha seu coração para o que Deus está tentando construir. Quando você murmura, você concorda com a escuridão. Quando você agradece, você abre espaço para a luz. Deus não aceita a murmuração porque ela revela uma alma que perdeu a confiança. E a confiança é o fundamento de toda a graça. Agora olhe para a dureza de coração. Quantas vezes você guardou mágoas que poderiam ter sido deixadas para trás? Quantas vezes reviveu ofensas como quem examina uma ferida aberta? Quantas vezes se trancou emocionalmente porque alguém te traiu, te abandonou, te decepcionou? O coração endurecido diz: eu não quero sentir. Mas Deus responde: eu só posso curar aquilo que você sente. A dureza de coração impede Deus de restaurar, porque ela fecha o lugar exato onde ele precisa tocar. Deus não aceita esse comportamento não porque ele exige perfeição, mas porque ele não pode curar o que você se recusa a expor. E a idolatria do eu, e este é talvez o mais sutil e o mais perigoso dos três comportamentos. Porque ela se infiltra nos gestos mais comuns, quando você insiste em ter razão, quando se recusa a admitir fragilidades, quando controla tudo à sua volta, quando se coloca no centro da própria história. A idolatria do eu faz você acreditar que é independente de Deus. Mas ninguém é. Nem por um segundo. São Francisco vivia um extremo oposto, total dependência. Ele dizia: o que é meu, sem Deus, é fraqueza. O que é meu, com Deus, é força. A autossuficiência espiritual é a queda mais silenciosa. Porque enquanto você acredita que está bem, seu coração vai se esvaziando de Deus. E quando você percebe, já vive no escuro, guiado pelas próprias vontades, afastado das graças que um dia o sustentaram. É por isso que Deus não aceita esse comportamento. Porque Ele quer te devolver a humildade e a humildade é a porta para todas as bênçãos. Talvez você esteja se reconhecendo em um ou em todos esses comportamentos. Talvez sinta culpa. Talvez sinta vergonha. Mas Deus não está te expondo. Ele está te libertando. Ele está te mostrando com clareza por onde a luz está escapando. Ele está te dizendo: eu quero curar isso em você. Mas a cura só acontece quando você decide entregar. E entregar significa renunciar a pensamentos que você repete há anos, renunciar à necessidade de estar certo, renunciar ao orgulho que te impede de pedir perdão, renunciar às reclamações que contaminam sua alma. Renunciar dói, eu sei. Mas dói infinitamente menos do que continuar vivendo longe da luz de Deus. São Francisco repetia uma frase simples, mas profunda: e aquilo que você não entrega, te escraviza. Talvez seja isso que tem escravizado sua alma há tanto tempo, comportamentos que você achava pequenos, mas que Deus nunca aceitou. Porque Ele te quer inteiro. Ele te quer livre. Ele te quer em paz. Olhe para si agora, com sinceridade. Pergunte a si mesmo: qual desses comportamentos eu ainda mantenho? A resposta que vier ao seu coração: essa é a área onde Deus quer começar a trabalhar hoje. E se você permitir, Ele começará agora. Porque Deus não revela nada em vão. Se Ele está te pedindo mudança, é porque está prestes a derramar algo muito maior sobre sua vida. Mas Ele só derrama onde há espaço. E esses comportamentos ocupam o lugar do milagre. Chegou a hora de esvaziar. Chegou a hora de entregar.
Chegou a hora de permitir que Deus te transforme desde dentro. E essa transformação começa com a coragem de reconhecer: Senhor, eu tenho carregado comportamentos que o Senhor não aceita. Mas hoje eu decido deixá-los. Essa decisão muda tudo. Porque Deus sempre honra quem escolhe voltar para Ele. Quando você toma essa decisão interior, algo começa a se mover no invisível. Deus não espera que você seja perfeito para te ajudar. Ele espera apenas que você seja verdadeiro. E a verdade tem um poder espiritual enorme. A alma que reconhece suas faltas abre uma porta que o orgulho mantinha fechada. E é por essa porta que a graça entra. Agora imagine algo, imagine Deus olhando para o seu coração exatamente neste momento. Ele vê tudo. Ele vê suas lutas, suas tentativas, seus erros, suas quedas, seus medos, seus esforços silenciosos, suas dores que ninguém conhece. Ele não está te condenando. Ele está te chamando. E esse chamado é suave, mas firme: meu filho, minha filha, abandone o que te afasta de mim. Permita que eu te restaure. Talvez você pense: mas é difícil mudar. Sim, é difícil. Mas difícil não significa impossível. São Francisco costumava dizer que a transformação não acontece de uma vez, mas começa com uma decisão, e depois outra, e depois outra. O importante é dar o primeiro passo. Deus não exige que você chegue ao topo da montanha hoje. Ele apenas pede que você comece a subir. E ele sobe com você. Comece hoje renunciando à murmuração. Comece hoje substituindo a reclamação por gratidão. A gratidão não nega problemas, mas reconhece que Deus está acima deles. A gratidão muda o ambiente espiritual da sua vida. Ela abre portas que a murmuração fecha. Experimente começar e você verá como sua alma começa a respirar de novo. Depois, olhe para seu coração endurecido. Quem você precisa perdoar? Quem você precisa libertar? Quem você precisa deixar ir? O perdão não é aprovar o que fizeram com você. É escolher não permitir que aquilo continue te ferindo. Quando você perdoa, não está dizendo: tudo bem. Você está dizendo: eu escolho a paz. São Francisco dizia que perdoar é arrancar espinhos antes que eles apodreçam dentro da alma. Espinhos infeccionam. O perdão remove. Entregue isso a Deus. Entregue às pessoas que te feriram. Diga: Senhor, eu não quero mais carregar isso. E Deus levará. E por fim, olhe para sua tendência de colocar a si mesmo no centro. Quantas decisões você tomou sem consultar Deus? Quantas vezes você seguiu a própria vontade e depois se perguntou por que tudo deu errado? A idolatria do eu é sutil, mas devastadora. Comece hoje dizendo: Senhor, não quero ser o dono da minha própria vida. Conduz tu os meus passos. E Ele vai conduzir. Porque Deus sempre responde a quem se entrega. São Francisco vivia numa confiança tão profunda que dizia: eu não sei para onde vou, mas sei quem me guia. E essa frase resume o caminho da libertação: deixar que Deus seja Deus. Quando você coloca Deus no centro, tudo encontra ordem. Quando você confia em Ele, a ansiedade diminui. Quando você se entrega, as portas certas se abrem e as erradas se fecham. E quando esses comportamentos são abandonados, a presença de Deus volta a ser sentida, às vezes de forma suave, às vezes de forma avassaladora, mas sempre real. Talvez você não sinta imediatamente. Talvez sua alma esteja cansada demais, ferida demais, perturbada demais. Mas Deus não depende dos seus sentimentos para agir. Ele age mesmo quando você não percebe. A transformação começa no invisível. Começa quando você muda suas atitudes. Começa quando você abandona o que ele não aceita. E então, pouco a pouco, a luz volta. A paz volta. A sensibilidade espiritual volta. A alegria volta. A confiança volta. Porque nada impede mais a presença de Deus do que comportamentos que ele rejeita.
E nada atrai mais sua presença do que um coração disposto a mudar. Agora coloque a mão sobre o peito por um instante. Sinta sua respiração. Sinta seu coração batendo. Isso é vida. E Deus está falando a sua vida agora. Ele está dizendo: eu te quero inteiro, não dividido. Eu te quero livre, não preso. Eu te quero perto, não distante. Talvez você tenha tentado mudar muitas vezes. Talvez tenha caído outras tantas. Talvez ache que não tem mais força. Mas São Francisco dizia: e a força não nasce da capacidade, mas da decisão. Decida. Apenas decida. Deus fará o resto. E se você sente que esta mensagem foi para você, se alguma parte queimou dentro de você enquanto ouvia, então escreva nos comentários, como um ato de entrega: Senhor, transforma meu coração. Não é superstição. É fé ativa. É você dizendo ao céu: eu estou pronto. Agora eu te peço algo importante: curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem de cura. Compartilhe com alguém que você sabe que carrega murmuração, dureza de coração ou orgulho silencioso. E se você deseja continuar caminhando conosco em direção à luz, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você nunca caminhará sozinho. Que Deus te abençoe profundamente. Que Ele amacie seu coração, ilumine seus passos e restaure aquilo que você acreditou estar perdido. Que São Francisco interceda por você e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, habite em sua alma a partir de agora. Amém.